sou a Luciana Hoppe, editora da Circula, e hoje damos continuidade ao programa Para que serve a Sociologia. O convidado de hoje é o professor Adalberto Moreira Cardoso. O professor Catani agora vai apresentá-lo. Então esse é o 4º programa da série Para que serve a Sociologia. Aproveito para pedir para você se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo o que acontece por aqui. Bom programa a todos. Olá! Na sequência dessas videopalestras, nós ouviremos o professor Adalberto Moreira Cardoso, que é pesquisador do CNPq, professor do curso de pós-graduação em Sociologia do IESP, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Adalberto foi durante muito tempo editor da Revista Latino-Americana de Sociologia e tem uma produção muito importante na esfera do mundo do trabalho. Eu destaco, um dos meus preferidos, é o livro A Construção da Sociedade do Trabalho no Brasil. Tem um capítulo inicial extraordinário sobre o papel da escravidão na transição do século XIX para o mundo do trabalho sob o regime nitidamente capitalista. Adalberto vai nos falar sobre as suas pesquisas recentes que traduzem um ponto de atualidade muito importante, que é o papel das classes médias e da política. E justamente esse é o título de um dos seus últimos livros, Classes Médias e Política no Brasil. Com vocês, Adalberto Moreira Cardoso. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vou falar um pouco hoje para vocês sobre classes médias e política no Brasil. Esse é um tema muito pouco estudado, sobretudo as novas gerações de sociólogos se preocuparam muito com o ressurgimento do movimento operário, por exemplo, depois das greves de 78 em São Bernardo do Campo, que depois se espalharam para o Brasil inteiro, a construção do movimento sindical, das centrais sindicais, a ação política dos trabalhadores, formação do PT, um partido de trabalhadores e tudo mais. E deixaram de lado, em muitos sentidos, as classes médias. Alguma coisa que havia chamado a atenção de pesquisadores antes do período de 78 para cá, não é? Porque as classes médias, na verdade, foram essenciais em momentos históricos cruciais da política brasileira. Nós devemos às classes médias, por exemplo, a desestabilização do regime da Velha República, da assim chamada Velha República, a República Oligárquica, ou a Primeira República. Não todas as classes médias, mas frações dessas classes médias. Por exemplo, os tenentes. Os tenentes eram membros da classe média militar no Brasil, não é? E há um debate na literatura se eles representavam as classes médias ou não, mas o fato é que eles eram estratos, dessas classes. Então, uma parte fundamental da desestabilização do regime oligárquico antes de 30, veio do movimento tenentista iniciado em 22, que depois teve a Revolução Paulista em 24, depois a Coluna Prestes, até as portas da Revolução de 30, a Coluna Prestes que arregimentou milhares de militares brasileiros e cruzou todo o país, por, de novo, milhares de quilômetros, e que teve grande prestígio nacional e também internacional. E, por fim, a própria Revolução de 30, que foi uma revolução cívico-militar, que teve o apoio decidido das classes médias urbanas e, obviamente, capitaneada por militares como Juarez Távora, lá na Paraíba, o Getúlio Vargas, que não era exatamente um homem de classe média, era um estancieiro, um grande produtor rural, pecuarista do Rio Grande do Sul. Mas, de todo modo, as fileiras militares oriundas do tenentismo. Mas, de todo modo, não é possível explicar a Revolução de 30 sem menção às classes médias. O Getúlio Vargas se matou em 54, depois de uma campanha violenta movida contra ele por um homem de classe média.
O Carlos Lacerda era um jornalista a serviço de um grande grupo econômico, os Diários Associados, claro, né? Ele estava falando em nome do seu dono, porém ele era o porta-voz, de novo, de um segmento central das classes médias no Brasil, que eram os militares. Né? O Getúlio Vargas se matou porque ele recebeu das mãos, né, de um grupo de militares, dentre eles o então coronel Goberido Couto e Silva, que seria o grande general da ditadura, né, consultor e etc., construtor, na verdade, do projeto desenvolvimentista na ditadura, recebeu desses militares uma carta em que ele era convidado a renunciar. Né? Ou seja, estava em curso um golpe, e para evitar o golpe de Estado, dado de novo, né, agora, de novo, como em 30, por uma classe média militar, ele deu um tiro no coração. O golpe de 64 também não pode ser explicado sem o recurso às classes médias. Houve uma grande mobilização, né, pela imprensa, um jornalismo de classe média, claro que a serviço dos seus proprietários capitalistas, né, mas um jornalismo de classe média insuflando setores das classes médias contra o então visto como comunista João Goulart, né, e as classes médias, as marchas da família com Deus e pela pátria, foram capitaneadas por mulheres em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em todos os lugares, vários lugares do Brasil. Essas marchas levaram milhões de brasileiros, possivelmente mais do que os milhões que foram às ruas em junho de 2013, que foi quando as classes médias apareceram, de fato, para a maioria dos brasileiros de novo. Mas elas já vinham estando presentes nesses momentos cruciais da vida brasileira. E sempre, ou quase sempre, eu diria, do lado errado da história, né? Sempre contra os processos de democratização, sempre contra os processos de inclusão das massas populares na dinâmica política do país, quase sempre, porque uma parte dos movimentos das classes médias também esteve do lado certo, entre aspas, isso é, do lado da democracia, do lado da inclusão. Né? Na verdade, o Brasil sempre transitou, as classes médias brasileiras sempre transitaram entre dois projetos. Né? Um projeto nitidamente conservador, individualista, meritocrático e ancorado num certo ethos do privilégio, né, da reprodução dos privilégios desses segmentos, e com uma aliança muito clara com os setores conservadores dominantes da sociedade, um projeto com um projeto de poder, claro, né? E de outro lado uma classe média ou setores das classes médias mais voltados para um projeto que a gente poderia chamar de desenvolvimentista, com intervenção do Estado, inclusão das massas, na dinâmica social e política, portanto democratização da participação política e social, um projeto que pode ser chamado de progressista. Esses dois projetos disputaram ao longo da história, mas, na maioria das vezes, o projeto conservador venceu. Né? Venceu em 54 contra o Vargas, venceu em 64 contra o Jango e venceu em 2016 contra a Dilma. Né? O golpe de Estado, golpe parlamentar contra a Dilma, como tem repetido o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, apesar do esperneio da mídia corporativa, né? O que houve em 2016 foi um golpe de Estado, um golpe parlamentar, não é? Que retirou do poder uma pessoa que não tinha cometido o crime que foi a ela atribuído. Não houve pedalada fiscal e responsabilidade fiscal, nada disso. Isso foi um pretexto para apiar do poder uma pessoa que era vista como incômoda, tendo em vista um projeto que tinha perdido a eleição em 4 eleições consecutivas e perderia de novo se a Dilma terminasse o seu mandato. Ou seja, o projeto neoliberal que foi adotado no Brasil desde então, né, de um liberalismo radical que teve no Bolsonaro e no Paulo Guedes a sua expressão mais clara. Então, esse elemento conservador das classes médias prevaleceu, né, contra
os elementos mais progressistas, que são minoritários, mas são presentes. Estavam, por exemplo, na formação do PT, tão presentes sim, por trás de partidos como o PSB, o PDT, do Brizola, quando o Brizola recuperou o PDT na sua volta. As hostes pedetistas eram basicamente de classe média, certo? Então, há partidos. O PCB sempre foi tradicionalmente um partido de classe média, depois, né, de ter tentado ser um partido operário de estrito senso. Então, a presença muito forte das classes médias intelectualizadas no PCB. Sim, há um conjunto, né, de bases sociais progressistas nas classes médias, isso é importante que se diga. Para terminar, eu queria deixar claro que as classes disse na literatura sobre que estuda as classes médias no Brasil e no mundo, não é que elas não são capazes de um projeto político próprio. Ou seja, elas pegam carona nos projetos políticos das classes centrais da sociedade, ou pegariam, né, segundo esse argumento. As classes centrais sendo, obviamente, a burguesia e o operariado, e as classes médias estando ali no meio, pendendo ora para um lado, ora para o outro. O que o Brasil mostrou, né, nesses momentos que eu chamei a atenção aqui muito rapidamente, é que as classes médias agem segundo uma posição de classe muito clara, né? E essa posição de classe é marcada por uma tensão permanente que foi identificada já pelo Alexis de Tocqueville lá no século XIX, né? Que a gente pode resumir numa frase: o medo da queda. As classes médias, elas vivem uma tensão permanente no seu cotidiano, que é o temor de perder o seu status, que pode ocorrer, essa perda, né, por crises externas, né, crises econômicas, aumento da inflação, né, promoção social das camadas subalternas, que então você tem um medo da queda que pode ser real, material, mas também um sentimento de privação relativa em relação àqueles que estão subindo, e que, portanto, as classes médias estariam perdendo a sua posição de destaque, de privilégio, o seu status social. O medo de perda disso é decisivo na prática política das classes médias, certo? E explica boa parte do seu comportamento conservador e, em muitos sentidos, do seu racismo de classe. As classes médias têm pudores, horrores, nojo, né, dos mais pobres, por um desejo de distinção que está explicitado e está teorizado por vários autores, né, que trataram dessas camadas. Eu acho que isso é fundamental, ter isso em mente é sempre bom quando a gente olha, não é, os movimentos das classes médias e para onde elas vão segundo as diferentes conjunturas políticas. Tá certo? A sociologia trabalhou muito esse tema, o tema do medo da queda, porque ele de fato é um aspecto característico do ethos de classe das classes médias. Tá certo? E, repito, explica boa parte dos seus movimentos políticos. A sociologia serve para explicar isso. Bom, essa foi a mini palestra do professor Adalberto. Nós teremos oportunidade de ouvi-lo novamente num programa mais longo em breve. A nossa próxima convidada é a professora Luana Mota, da Universidade Federal de São Carlos, professora do Departamento e do curso de pós-graduação em Sociologia. Ela é coordenadora da Margem, Núcleo de Pesquisas Urbanas, e vai nos falar de conflitos urbanos que não se limitam aos lugares comuns, né, da violência, da criminalidade. Os centros urbanos são fonte de múltiplos conflitos e a sociologia tem um papel importante no entendimento desses processos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse nosso programa, né, da fala do professor Adalberto. A próxima convidada, como o professor Catani já disse, é a professora Luana. Então se inscrevam no canal, acompanhem esse nosso podcast, a nossa playlist. Durante o ano de 2023, então a gente vai estar discutindo para que serve a sociologia. Até mais, pessoal. Obrigada.